Bom, agora, para a gente começar o assunto, eu gostaria de chamar a minha esposa, Kátia Bueno. Vem cá, Mozi. Pega, deixa eu ver. Ixi, o pessoal levou o microfone embora. Okay. Ah, tem um aqui. Alguém esqueceu. Bota aí, amor. Bom, hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Chega de ex. Deu bom aí? Deu bom, deu bom. Boa noite, gente. E aí, gente, antes de começarmos, muitas pessoas... Muitas pessoas, a gente não está exagerando, vieram para a gente e falam, aqui no corredor da igreja e tal, gente, vocês têm que falar de relacionamento, e não sei o quê, bibibi, bababá, nananã. E aí a gente falou, poxa, já falamos, o Gui já falou, mas... Vamos falar de novo, né? Vocês Vamos querem falar de novo. relacionamento? Vamos falar de relacionamento. E aí, lá no começo, quando o Gui pregou aqui sobre relacionamento, infelizmente nós não temos o vídeo, mas quem veio foi muito bom. E o Gui falou sobre o passo a passo do namoro, vamos dizer assim. O passo a passo. O que você faz? Primeiro flerte, depois namorar. O que deve se fazer, o que não é muito legal fazer, foi isso que o Gui focou. Quando a gente veio aqui e conversou sobre relacionamento, a gente conversou sobre pontos diferentes entre homens e mulheres. Queixas que as meninas tinham sobre os meninos e queixas que os meninos tinham sobre as meninas, certo? E hoje nós vamos falar sobre o porquê que os relacionamentos não dão certo. Porque olha que engraçado, a gente é da igreja e a taxa de términos de relacionamento de quem é da igreja e de quem é de fora da igreja não muda, olha só. O que acontece, gente, que não muda? Por que quem é da igreja termina tanto o namoro quanto o pessoal do mundo? Tá certo ou não tá? Que sopa de climão, né, galera? Então, e aí nós queremos aqui falar sobre ferramentas importantes, até que estão na palavra de Deus, que podem nos ajudar a não viver tantas frustrações em relacionamentos, porque isso não é saudável. Relacionamento gera marca, gera mágoa, gera problema, gera trauma, e só você sofre. É a vida. E às vezes a gente pensa assim, né? A gente sabe que a Bíblia, às vezes você olha e você fala assim, nossa, mas lá não tem algo que fala assim, ó, não namorarás, não farás isso no namoro, porque quando Moisés namorou, não tem. Então o pessoal fala assim, mas a Bíblia não fala de namoro. Mas a Bíblia, ela traz princípios que são extremamente importantes para você aplicar na sua vida em qualquer área. Seja no namoro, seja na sua vida pessoal, com seus amigos, seja finanças, qualquer coisa. Então, assim, por mais que lá não esteja assim, ó, quando Moisés namorou, ele seguiu esses passos, e aí você vai lá e faz igual. Não, mas a gente acredita que a Bíblia tem inúmeros princípios que você pode, sim, levar para o seu relacionamento, para que ele seja aí pro resto da sua vida. É uma bênção. Antes da gente começar, vou pedir só para o Manu deixar o Instagram do Nil ali em cima. Entra lá no Instagram do Nil, a gente acabou de postar uma caixinha de perguntas lá. Nessa caixinha de perguntas, é para vocês fazerem perguntas. Não, caixinha de pergunta não, Mentira. Caixinha de resposta, né? Mentira. Eu falei tudo errado. É uma caixinha de respostas para vocês mandarem perguntas. Vou deixar meu celular aberto aqui no Instagram do Nil, e aí a gente vai vendo, dependendo da pergunta, se for boa, se for pertinente, a gente responde aqui na hora. Beleza? Então é am.nil, entra lá, entra na caixinha de respostas, meu Deus, e aí a gente vai responder algumas perguntas aqui durante a mensagem. Beleza? Então, hoje nós separamos 4 pontos para conversar aqui com vocês. Beleza? Primeiro, as damas. Bom, gente, bora lá. Uma das coisas que a gente estava conversando sobre essa questão de relacionamentos, e a gente falou assim, bom, vamos estabelecer alguns pontos que a gente vê que o pessoal... A gente aconselha, o pessoal ouve, né, amor? O conselho? Não ouve, Não pessoal. ouve o conselho. Não ajuda nós. Mas vamos lá. O primeiro ponto é, viva cada fase da sua vida. Viva cada fase sem pular etapas. Então, vamos lá. Você está solteiro?
Cara, aproveita a sua vida de solteiro, aproveita para curtir, para estar com seus amigos, para fazer coisas na igreja que talvez quando você estiver namorando seja aí um pouquinho mais difícil. Então, assim, aproveite a sua vida de solteiro. Se você está solteiro, curte, sai com seus amigos, é isso aí, vamos marcar, fazer um negócio em casa, ficar até 3 horas da manhã. Pode fazer um bate-volta assim, do nada, né? Do nada. Bate-volta, vamos fazer bate-volta? Ou luau na praia, nosso, muito tal. Cara, você não precisa dar satisfação pra ninguém. Eu não vou dar ênfase, mas é muito legal ser solteiro. Seus pais, exceto seus pais. É legal? É muito legal ser solteiro, vai, pessoal. Você pode sair, curtir, muito bom. rolê louco, não sei o quê. Vamos de madrugada lá, comer um doce, um japonês, lá não sei aonde? Vamos. Oxe, nada me impede, bora. Exato. É legal isso aí, pessoal. Então, assim, tem muita gente que vive a vida de solteiro já mal porque está vivendo aquela vida de solteiro porque queria estar namorando. Aí, quando começa a namorar, queria estar casado. Aí, quando está casado, queria estar tendo filho. Aí, quando está tendo filho, queria que o filho já estivesse na faculdade. E aí vai pulando as etapas da vida, vai atropelando tudo. E, no fim, quando você vai ver, a pessoa não aproveitou nada. Você aproveitou quando você foi solteira? Não aproveitei. Aí, quando você estava namorando? Eu queria casar. E aí, agora você casou? Agora eu quero ter filho. Agora, e atropela todas as fases da vida. Então, assim, aproveite cada fase que você está vivendo. Se você está solteiro, curte sua solteirice. Aproveite. Gente, não sofre de amor solteiro. Faz sentido? Tem gente que sofre de amor solteiro. Mas quem é a pessoa? Ela nem me conhece ainda. A pessoa não sabe seu nome, você já está chorando na pia, ouvindo sofrência. Saudades, Marília. E você tá solteiro, mano. Para, não é hora de sofrer ainda. Não é hora de você passar por isso aí, não. Agora é good vibes, estou solteirão. Legal, bacana. É isso. Não, pelo amor de Deus. Eu conheço muitos solteiros que sofrem. Mas tá sofrendo por quê? Porque eu tô sofrendo por amor. Por amor de quem? De uma pessoa que nem sabe quem eu sou. E sofre. Acontece, pessoal? Acontece. E, por exemplo, aí passou a fase da solteirice, às vezes você pode estar numa fase ali de flerte, achou a gata, falou, ela, vou investir. A fase do flerte é mó legal, pessoal. Aí, então, é uma fase muito boa, é uma fase de conquista, é uma fase de frio na barriga, é uma fase que você fica toda tipo, ai meu Deus, ele tá aqui, ó céus, ó terra, será que ele tá me vendo? Conta uma piada pra eu dar risada. Tipo isso, você quer chamar atenção, é uma fase muito legal. E aí, nessa fase, às vezes, o que você faz? Você pula a etapa, já tá semi-namorando a pessoa. Não, na fase do flerte, você já vai, oi... Sai, namora, beija na boca, se agarra, já viveu o casamento. apaixona. Já chegou na fase do casamento no primeiro dia na fase do flerte. Então tá errado. Você pulou a etapa, você vai ter problemas. Então a fase do flerte é conhecer. A fase de trocar ideia. A fase do flerte é para focar em uma, viu, gente? Você foca em uma. Pessoal, e é pra vai. flertar com uma, tá? Não dá pra flertar com 5 do Instagram. Você abre a caixinha lá do inbox do Instagram da pessoa, tem 5 flerte diferentes. E aí o que acontece? As pessoas se conversam. Aí você tá lá, conversa com uma, aí, principalmente mulher. Mulher fala as coisas, sabia, homens? Mulher, vocês não falam? Fala. Aí as meninas é do mesmo connect. Não que nunca tenha acontecido nessa igreja. Não foi nessa, gente. Foi não em foi, outra. não. Essa é a igreja ali do lado. Foi em não. outra. Aqui não. No Connect do Amor e Movimento, jamais. O cara tá trocando ideia com 2 no Connect. Ali, aqui, ó, cozinhando as 2. Aí as meninas vêm, vai ter um momento de garotas, elas vão se abrir as emoções e tal. Aí elas começam a contar, porque que nem, olha, eu tô tendo uma conversa muito profunda, muito séria, muito assim, apaixonada, tal, não sei o quê, eu não posso falar nome de ninguém, eu também, eu vou falar aí a outra vai o falar, Bueno, vou falar o Bueno. Também. Nossa, meu Deus. É o Bueno. Aí ela, ó, como assim é o Bueno? Não, mas eu também tô conversando com o Bueno. E não sei o quê. Fica chato, pessoal. Acontece? Aqui não, acontece, amor. Acontece em outro lugar, acontece. Na outra igreja lá que acontece. Aqui não acontece, não. Então, focou em E acontece ao contrário também, viu? Não é só com homem, não. Com mulher também. Acontece dos 2 lados. A gente tem que ver, venhamos e convenhamos, né, gente? Fazer o quê? Mas não é aqui, fiquem tranquilos. Não é nessa igreja, glória a Deus. Então, fase da solteirice, fase do flerte. A fase do flerte é o quê?
gostou, achou, falou assim, olha, vejo o potencial nela, vejo o potencial nele, vamos tentar se conhecer, vamos sair, vou chamar ela para sair, vamos, tudo bom? Vamos sair, comer alguma coisa, trocar uma ideia. Isso aí pode, gente. Isso não aí mata é legal. ninguém. Não mata ninguém. Exato, trocou uma ideia, conversou, pô, achei legal. Achei uma pessoa bacana, porque às vezes você olha para a pessoa e você fala, nossa, que pessoa madura, nossa, que pessoa, a pessoa não sai do assunto do Pokémon. Aí você fala, tudo bom, meu lindo? Isso, uma saidinha de você sair, conversar, sentar na mesa, passar 2 horas no restaurante, já mata. Porque aí você vai, você conheceu, você conversou. E, por exemplo, na nossa fase do flerte, a gente era do mesmo ministério da igreja, lá da Bíblica da Paz. Com o Silas. Com o Silas. O Silas era nosso líder da infra. Lá, há 10 anos atrás, estávamos lá, 2 garotinhos na fase do flerte. Como que acontece? Vejo a pessoa, vi a pessoa, legal. Graças a Deus, eu já tinha tido líderes de jovens que tinham falado isso aqui para mim, e graças a Deus eu decidi aplicar. Então, quando eu conheci a Kátia, eu falei, vixe, bobona, nada a ver. Ela era muito boba, novinha, chata. Não, nada a ver. Aí aconteceu... Ele me achou no berçário. Olha. Enfim, aí começamos a conversar. Quando começamos a conversar, eu falei, opa, menina de Deus. Gente, ser uma menina de Deus, para mim, chamava muita atenção. Menina crente, menina busca a Deus, parece ser sincero, vamos ver, vamos investigar. E aí você vai conversando, vai fazendo perguntas, ouve a história de vida da pessoa. Apaixonou, gente, apaixonou. Ele tá falando isso aí com amor à primeira vista. E aí isso vai rolando uma construção, sabe? E aí você tem que reparar pontos que para você são importantes. Para mim um ponto importante era como que ela trata a mãe dela. Por quê? Se ela tratar a mãe dela mal, quando casar comigo, como que vai me tratar? A mãe dela faz comida para ela, dá dinheiro para ela, faz tudo para ela e trata a mãe dela mal. Eu não vou casar com essa pessoa não, porque vai me tratar mal. Essa era a minha maneira de pensar, tá? E aí, a Kátia levava a mãe para o culto de jovens da igreja. E era super amiga, abraçada com a mãe, andava de mão dada com a mãe. Eu achava até um pouquinho esquisito. Minha mãe, gente, fazer o quê? Era isso. Mas eu achava fofinho. Puxa, mano, sabe gente que tem vergonha da mãe? Na fase de jovem tem essas coisas, né? A Kátia não, andava abraçada com a mãe, coisa fofa tal. Ia pro rolê com a gente, a mãe da Kátia ia junto. Não ia, Silas? Ia junto com a gente saía com a mãe da Kátia e tal. E aí eu vi o relacionamento delas, eu falei, poxa, ponto positivo. É uma menina de Deus e trata bem os pais. E aí, isso me despertou a atenção de falar, mano, quero conversar com essa menina. Eu vi 2 pontos que eu achava legais. Isso, gente, a gente descobre no flerte. E é bom, tudo bem, tá tudo certo. Na época, a gente conversava no MSN, que Deus o tenha. Que Deus o tenha, MSN. Mas era MSN, maravilhoso. Então, você ficava entrando e saindo, ficando invisível lá para a pessoa ver que você entrou. Era uma loucura, era muito mais fácil, gente, chamar atenção. Ai, olha, saudades. Mas enfim, fase do flerte não é para na fase do flerte não é para você viver um namoro, na fase do seu namoro não é para você viver um casamento, na fase do seu casamento também aí não é para você pular outras etapas, mas na fase do flerte não deixa ninguém saber, gente. Porque tem gente que na fase do flerte todo mundo sabe. Verdade. Aí você já virou ex no flerte. Verdade. Isso é verdade. Quando a gente assumiu o nosso namoro, eu lembro que no dia assim a gente oficializou. Sabiam pouquíssimas pessoas, né? Tipo, o Silas já sabia, né? E assim, a família já desconfiava, né, gente? Não tem como esconder da família, né? Mas, tipo assim, o resto, os nossos amigos, assim, em geral, as pessoas que andavam com a gente, quando a gente apareceu de mão dada, todo mundo ficou tipo, como assim? Vocês nem se falavam. Tipo, por quê? Porque na igreja a gente evitava. Tipo assim, ele tinha a galera dele, eu tinha a minha, a gente, né, quando estava em comum a gente conversava, mas a gente se falava nos bastidores. Então a gente conversava no MSN, não sei o quê, telefone. A gente aproveitava. Nossa, na época a gente ia muito na Conde, né? Na Conde de Sarzedas. Rolê de crente. Comprar CD, DVD, essas coisas. Bons tempos. Pois é. Então, assim, quando a gente realmente assumiu o namoro, se a gente não tivesse assumido o namoro, se a gente ali se conheceu, tal, falei, putz, não achei da hora, não era isso que eu queria, vida que segue, ninguém ia ficar sabendo que a gente... E não ia estar marcado, né? Que a gente estava se falando, ninguém ia ficar sabendo. Isso é verdade, isso é um ponto muito importante. Então, isso é só o flerte. Vamos lá. E aí tem a fase do namoro. O que é legal a fase do namoro? A fase de realmente conhecer a pessoa. A fase de você ir lá, conhecer, saber quem ela é.
Sabe, em que ela acredita, qual que é a fé dela, a pessoa quer casar, não quer casar, a pessoa quer ter filhos, não quer ter filhos, a pessoa, o que ela quer para a vida dela. Isso aí tudo você descobre no namoro, certo? Conhece a família, vai lá, conhece os pais, conheci a mãe da Kátia no primeiro dia de... A gente conhecia antes já a sua mãe, né? Aí, primeiro dia de namoro, eu fui conhecer o pai da Kátia. Foi meio chocante. Cheguei lá na Brasilândia, chega um senhorzinho muito peculiar. Traumatizou um pouquinho, né? Eu falei, você gosta de mim? Então vamos lá na casa do meu pai. Na Brasilândia. Vamos ver se gosta mesmo. Gente, ali, primeiro dia de namoro, ou ia ou não ia. Aí cheguei na Brasilândia, deu um medinho, né? O lugar, né? Periculoso, se você for de lá não tem problema. A Kátia nasceu lá, mas é um lugar diferente. E aí eu falei, gente, isso aqui é feio. Aí chega o meu sogro, gente, que pessoa sensacional, meu sogro. Tiozinho, regatinha, short abaixado assim, todo largado. Meu pai é peculiar, Aí eu gente. olhei assim e falei, gente, como não é possível que a Kátia saiu disso aí. Mas aí comecei a trocar ideia, mó gente boa e tal, me apaixonei pelo meu sogro. Falei, é isso, então bora, vamos aí. É sobre isso, né, É sobre amor? isso. Então, na fase do namoro, não pule essa etapa também de você aproveitar, de você curtir. Talvez vai ser um momento que você vai ter que diminuir ali um pouquinho o rolê com seus amigos, né? A gata quer ir no cinema, a gata quer uma atenção. Então, talvez você fale, amigo, hoje, entendeu? Futebol 5 vezes na semana e a gata pediu um dia para ir no cinema. Um dia, você tá de brincadeira, né, meu filho? Um dia dá para ir no cinema, né? Não, um dia, entendeu? Mas não que, vocês vão sumir do planeta, vão virar aquele casal que é assim, cadê fulano? Então começou a namorar. Aí é outro A extremo. pessoa sumiu, a pessoa desapareceu. A fase que vocês vivem só um pro outro é a fase do casamento. Então não faça isso no namoro. Porque aí o que acontece? A pessoa vai ter o grupo de amiguinho. Aí começa a namorar, some, vai embora. Tchau, gente. Aí termina. Não tem o volto com arrependido pro rolê? Volto com arrependido pro rolê. Pessoal, vocês vão me aceitar de volta? Por quê? Porque não sabe namorar, gente. Acha que já é casado. Acha que, minha vida, meu ser, meu céu, meu mar. E aí vai, textão no Instagram. Meu Deus, textão no Instagram. Uma semana de namoro. Meu ar, minha vida, meu céu, minha terra. Dependo de você, vivo pra você. Vou com você até o infinito. É assim o pessoal, intenso. Então, namoro é pra conhecer, trocar ideia. Não precisa viver uma vida a dois. Não precisa. Você pode ainda ter o seu rolezinho, você pode sair com os amigos. Não se prive, você sabe? Tem seus amigos, ela tem as amigas dela, faz rolê, isso aí, tem que sair, tem que aproveitar. Faz um dia ali que vocês querem sair, se ver no cinema e tudo mais. Mas vocês não são casados. Exato. Ok? Não se privem, não sumam dos vossos rolês, né? Não sumam do rolê dos amigos, que aí depois você vai se arrepender. Vai terminar, vai ficar feio, e aí vai voltar com o rabinho entre as pernas. Exato. E aí, depois do namoro, geralmente a galera aí consegue engatar num noivado, aí talvez o noivado já é uma fase mais... Não, lembrando que dessas fases que a gente está falando, poucos chegam ao noivado, né? Tipo, vai eliminando. É tipo Big Brother. Entra 40, fica 2 ali para conseguir pegar uma turma assim, a média, quem chega no noivado, vencedor, campeão. Aleluia, Deus abençoe. Mas aí conseguiu, vitorioso, passou dessa etapa, chegou no noivado, campeão, vencedor, é isso. Chegou nessa fase, talvez sim, aí vocês vão viver uma fase mais focada no casamento, visitar buffet, aquelas coisas tudo. Talvez aí sim seja uma fase que vocês estejam um pouco mais só vocês dois. Talvez o rolê não vai dar para estar tanto no rolê, porque vai estar economizando para poder pagar o casamento. Então, ok, mas isso no noivado é lá na frente. Não antecipe isso, não pule essa etapa no seu relacionamento. A gente vê que às vezes as pessoas acabam pulando essas etapas e aí por isso que elas nem chegam tão saudáveis num noivado, num casamento. E aí por quê? Porque pularam tantas etapas e no final chegou destruída nessa fase. Então, não tem como durar, né? E tem uma coisa legal na fase do noivado, que a partir da fase do noivado, vocês já começam a pensar as coisas juntos. Por exemplo, fase do namoro, você está ali, eu trabalho, ela trabalha, eu tenho meu dinheiro, ela tem o dela. Fase do noivado, isso dá uma funilada. Não é mais o dinheiro dela, o meu dinheiro. Até porque vocês estão começando a gastar dinheiro com coisas que fogem da alçada de todo mundo. Então, vocês já começam a pensar em unidade. Puxa, quanto você ganha? Quanto que eu ganho?
O que a gente consegue construir? Aonde a gente vai chegar? O que a gente consegue comprar juntos, tal? Isso vai virar um time já na fase do noivado. E é para acontecer, tá, gente? Tem muita gente que é casada que ninguém sabe quanto um ou outro ganha. É mó treta, mó confusão. Dinheiro é um problema. Então, antecipe esse problema e já resolva isso na fase do noivado. Conversa, seja claro, abra ali o jogo. Se eu quero compartilhar a vida com você, eu não vou compartilhar o dinheiro? Não faz sentido. Faz, querido? Você vai ficar nu diante da pessoa, literalmente. Vocês vão viver uma vida de intimidade e o dinheiro não. Não, meu dinheiro, minhas regras. Senha de celular, não. Senha de celular, minha esposa não tem. Gente, isso é um absurdo. Um absurdo. Não, cada um com o seu celular. Não, gente. Tem que saber senha do celular. Meu celular está aqui, a Kátia mexe, faz o que quer, vê o que quer. Meu celular é dela, o celular dela é meu. Por quê, gente? Porque não tem que ter restrições. Quando nós decidimos viver uma vida a dois, nós decidimos viver uma vida a dois. É isso. Nós vamos se tornar um só. E só passando aqui, como eu falei para vocês, às vezes a Bíblia não fala assim, isso exato especificamente do que a gente está falando, né? Mas a Bíblia deixa lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, há tempo, e aí ele vai lá, começa a falar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para tudo. Então, você não precisa viver pulando etapas da sua vida. Há um tempo para você viver todas as coisas. A sua solteirice, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento. Então, há um tempo para tudo. Você precisa viver essas fases. Boa. E é muito legal, gente, é muito legal. Eu e a Kátia, nós estamos casados, já vai fazer 8 aninhos. E é muito legal quando nós contamos histórias da fase que nós namorávamos, que nós éramos noivos, os milagres que nós vivemos na época do casamento, de não ter dinheiro, Deus provê e dá o casamento. É muito legal, isso é um marco nas nossas vidas, é um memorial que a gente guarda até os dias de hoje. Mas por quê? Porque graças a Deus nós vivemos cada fase. Quando era para namorar, quando era para noivar, era para noivar, e vivemos cada fase intensamente, graças a Deus. Bora, próximo tópico aqui. O primeiro tópico nós falamos, viva cada fase da sua vida. Próximo, o outro ponto aqui que nós vamos falar é, não seja egoísta. Não seja egoísta. Egoísmo é uma das coisas que mais destroem relacionamentos hoje em dia. Por quê? É o que nós acabamos de falar aqui. Você está decidindo viver uma vida a dois. Não são mais só as minhas prioridades. Não é o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, as minhas vontades, o meu jeito, o meu perfil. E aí, até a Bíblia fala, a gente não colocou aqui, mas Filipenses 2:3 fala, nada façam por ambição egoísta. Nada façam por isso. Essa não deve ser a motivação de você namorar. Por quê? Tem gente que namora porque quer satisfazer a sua carência. Isso é vontade de namorar ou isso é egoísmo? É egoísmo. Você não está namorando porque, olha, eu encontrei alguém que eu quero fazer feliz, eu encontrei uma pessoa que eu vou amar ela, eu vou respeitar ela, eu vou cuidar dela. Não, eu não estou com esse pensamento. Eu estou com um pensamento que eu estou carente, eu estou mal, estou abaladinho, preciso de alguém para me confortar. E aí isso não é bom. Você já vai entrar no relacionamento com um pensamento errado. Isso é egoísta. Você com certeza vai fazer mal para essa pessoa. Porque você está visando só você e as suas vontades. E aí, gente, isso entra em tudo dentro do relacionamento. O egoísmo atrapalha tudo, tudo, tudo. É horrível. Você fica mal, você começa a cobrar demais a pessoa, você começa a cobrar a pessoa para que ela seja aquilo que você espera dela. Olha, eu estou namorando alguém que namora comigo tem que ser assim, assim, assim. E ferrou. A pessoa não vai ser exatamente aquilo que você espera. Imagina, eu começo a namorar a Kátia, quem é próximo da gente conhece a Kátia, ela tem um temperamento dela. E aí eu queria que a Kátia fosse paz e amor, hippie. A Kátia não é paz e amor hippie. E aí eu vou esperar isso dela, algo que ela não é. Eu vou viver frustrado e eu vou deixar ela frustrada todos os dias. A Kátia é fome e sede de justiça. Esse é o chamado da Kátia. E amém, é o chamado dela, deixa ela cumprir o chamado dela. Filhos do trovão. A mesma coisa é a Kátia esperar que eu fosse um cara muito bravo. Não, o Rafael tem que ser um cara que vai chegar na frente de todo mundo, bater na mesa, gritar com todo mundo e xingar todo mundo. Gente, eu sou paz e amor. Eu sou hippie. Aqui, ó, good vibes.
Tá bravo? Fica bravo aí, eu não vou me estressar com você. E aí imagina se a Kátia quisesse alguém assim do lado dela, sabe? E a expectativa dela ia ser querer me transformar para aquilo que ela imagina. Entendem como o egoísmo atrapalha? Então não, eu sou quem eu sou legal assim, Deus me criou assim, existem coisas que não mudam. E aí tem uma frase que a gente ouve muito da galera, não, ele vai mudar. Gente, eu tenho uma novidade para falar para vocês, eu vou falar bem baixinho para vocês me ouvirem. Ele não vai mudar. Não vai mudar. Muda, amor? Não muda, gente. Eu sou o Rafael diferente do Rafael do namoro? Mesmo baseado, mesmo. Paz e amor. O mesmo legalize aqui, ó. Eita, nós. É isso. E a Kátia também não me iludiu, não. Ela sempre foi essa pessoa, não me enganei. Sabia onde estava se enfiando. E eu tenho outra frase também, essa eu gosto de falar. Ninguém casa enganado. Ninguém. Você descobre isso no namoro. Você descobre quem a pessoa é, a personalidade dela, o jeito dela, o caráter dela, você descobre no namoro. E aí você decide se você quer casar com aquilo lá ou não. A decisão é sua. Se você quer se iludir achando que a pessoa vai mudar, mas que você não vai casar enganado, não vai casar enganada. Né? Enfim, fugir um pouco do egoísmo, É. mas... Nessa questão do egoísmo também, às vezes entra muito essa questão de ceder, né, também. Do tipo, a gente começou a namorar, eu penso de uma forma, a pessoa pensa de outra, e aí a gente não entra num consenso. Não, porque a minha opinião é essa, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado, enfim, e a outra pessoa pensa, não, porque eu também acho que é assim, porque eu acho que é assado, enfim. Gente, aqui, ó, dica para os homens. Ou vocês dormem feliz, ou vocês ganham uma discussão. Olha que alegria, não dá para ter os dois. Olha que bênção. Eu durmo feliz, numa boa. Amor, novidade. Você tá certa, bora. Contar para você aqui. Não tem como ter os dois. Novidade. Existem momentos que não vai ter os dois. É isso. Ou você vai viver bem com a pessoa que você tá, ou você vai querer ter razão. É sério, gente. Existem momentos que não dá para ter razão. E aí tem momentos que vale a pena você ponderar, quando conversar. São princípios. Sim. Já houveram momentos no nosso casamento, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em chegar, amor, você tá certo, é isso aí, paz e amor, glória a Deus, vamos dormir. Não tenho esse problema, nenhum, graças a Deus. Não tenho problema de dar o braço a torcer, não tenho. Agora, quando são princípios, aí a gente senta para conversar. Porque eu falo, amor, isso aqui tá errado. E aí a Kátia vai falar a opinião dela. E aí a gente vai discutir, porque são princípios. Eu acredito que aquilo vai fazer diferença na nossa vida como um todo, na nossa vida com Deus. São coisas que vão além. E aí, às vezes, já aconteceu de momentos ela falar, amor, eu sei que eu estou errada, mas é difícil para mim. Ela fala, então beleza, é difícil para você, você sabe que está errada. E aí nós juntos, nós vamos conseguir melhorar com isso. Não já aconteceu? Já. Amor? Assim como também já aconteceu Comigo com também. ambos, do sentido assim, eu pensar de uma forma, o Rafa falar assim, amor, mas tem tal coisa, tem esse princípio, tem tal coisa, e eu falar assim, poxa, verdade, não tinha visto por esse lado, acho que não estou certa, então é isso, acabou, vamos mudar, a partir de agora eu vou mudar essa atitude, se você não gosta, tal, e aí a gente conversa. Ok, mas agora se fosse um relacionamento, os dois, onde ninguém vai ceder, onde eu tenho a minha opinião, ponto final, ninguém muda, tal, o Rafa tem a dele, ninguém muda e acabou, provavelmente a gente não estaria num relacionamento, porque não tem como você namorar uma pessoa assim, não tem como um relacionamento durar assim. A amizade é assim, se a gente for parar para pensar, não, mas porque aquele fulano não me ligou, então se ele não faz, eu não faço, se ele não sei o quê, eu não vou também. Ixi, então, assim, ou você faz, independente ali, por exemplo, num relacionamento de amizade, sem esperar nada em troca, porque você ama aquela pessoa, porque ela é seu amigo, tal, e não sei o quê, e às vezes, muitas vezes, numa amizade, você vai ceder demais, né? Tipo, a pessoa às vezes está te funilando ali, está cutucando você. E aí você fala, tá bom, não, vou ceder para essa pessoa, vou aqui, senão é seu amigo. Então, assim, num relacionamento não é diferente. Num relacionamento precisam ter conversas, precisam ter pontos ali que vão ser ajustados entre vocês dois e um dos dois vai precisar ceder. Sim. É isso. E é isso aí, gente, é a vida. Isso não é novidade, vocês sabem disso. E é bom falar isso, porque aí a gente tem um outro tópico aqui, que esse aqui eu confesso que foi algo que a gente conversou muito e ficou até um pouquinho bravo, tá? Porque assim,
A maioria das pessoas dentro da igreja, na verdade, primeiro eu vou fazer a enquete é boa. Quem aqui é novo convertido, menos de 1 ano de igreja? Levanta a sua mão. Boa. Parabéns, pessoal, vocês são incríveis, amo vocês. Pode abaixar. Quem é até 5 anos de convertido? Levanta a sua mão. Até 5 aninhos. Boa. Uma boa galera. Tá, quem aqui já até 10 anos de convertido? Levanta a sua mão. Até 10 anos. E quem aqui... o resto, a gente já sabe que é muito velho de igreja. Né? Mais de 10 anos, você já viveu muita coisa aí dentro da igreja. E, gente... Pode falar, amor. Eu só queria enquete para saber quem era quem. Esse outro ponto que a gente vai falar é pratique o que você aprendeu sobre relacionamento. Hoje, a gente, querendo ou não, a gente tem o privilégio de ter inúmeras pregações. Se você abrir o seu YouTube, aí seu celular, você coloca lá, pregação sobre relacionamento. Querido, não vai acabar. É 15 milhões aí de pregação que você vai ter para você assistir, de pastores que você confia, de pessoas confiáveis, de pessoas que você vê aí que tem um casamento maravilhoso, que estão, 30 anos de casado aí, e dão aí dicas para a gente seguir. Tem livros, inúmeros livros à nossa disposição para ler e aprender sobre relacionamento. Então, assim, até quando o pessoal veio falar para a gente, né, começaram a falar assim, vocês precisam pregar de novo sobre relacionamento. Eu falei, gente, mas o que esse povo não sabe de relacionamento? Porque a última vez, as outras vezes que a gente já pregou, a gente fala sobre isso. E até no dia a dia mesmo, quando a gente está conversando, o pessoal que anda com a gente, quem tem dúvida, pergunta, tal, a gente gosta de conversar sobre isso. Mas, às vezes, não é porque as pessoas não sabem. Às vezes, você está aqui e você já ouviu muitas pregações sobre relacionamento, você já leu livros sobre relacionamento, mas na hora de colocar em prática, você não coloca. Mas por que você não coloca? Porque já emocionou. Porque já olhou aqueles lindos olhos e esqueceu tudo que você aprendeu e partiu para o abraço. Entendeu? Então, assim, muitas vezes não é porque a gente não sabe o que fazer. Não é porque a gente não aprendeu, não é porque a gente não foi ensinado, não é por isso. É porque emocionou. Na hora ali, você não colocou em prática, você falou, não, eu acho que esse aqui vai ser diferente. Eu estou sentindo que nada daquilo que, olha, esse aqui vai ser amor à primeira vista, uma loucura. Eu vou esquecer tudo e vou viver. Porque só se vive uma vez. Né? Só se vive uma vez. O que importa é ser feliz, eu preciso ouvir meu coração. Não, e na desculpa de que o que importa é ser feliz, não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer, tem que acontecer, você acaba cheio de marca. É isso que é pior. Numa primícia de tentar ser feliz, você se machuca mais do que tudo. Esse é o maior problema. E aí, gente, algo que é até espiritual, que está ligado a esse ponto, de por que não conseguir fazer o que sabe e fazer o que quer fazer, está muito ligado às suas emoções. Quem está mandando em você são as suas emoções. É o lado emocional que está gritando aí, está pedindo, está implorando, você vai e obedece. E, gente, a Bíblia já fala sobre isso, quando a Bíblia está ensinando sobre a luta entre a carne e o espírito. A carne, as vontades da carne, as suas emoções, elas clamam por algo. E se você vai e faz, e obedece, e segue, você está cumprindo os propósitos da carne. Aí você fala, Rafael, mas não são coisas que são pecado. Eu estou indo e namorando uma pessoa, não é pecado isso. Não é. Porque às vezes a gente lê um texto como as obras da carne e as obras do Espírito e acha que só está atrelado a pecar. Não, só está atrelado a ir lá e me deitar com uma pessoa, ou ir lá e, sei lá, encher a cara, ficar doido, usar droga. É isso, isso são obras da carne. Eu ir me apaixonar, ficar emocionado e começar a namorar uma pessoa não é pecado. De fato não é. Mas você não ter controle sobre as suas próprias decisões é uma obra da carne. Você não conseguir se segurar quando passa um menininho bonitinho, chega você, fala, oi, garota, e você não conseguir ter controle, ou do outro lado, um menino, passa uma menina legal, chega, qualquer coisa, já dá a bola para ele, já era. O cara está iludidão, vai lá, mete os pés pelas mãos, vai, dá ideia e faz tudo errado. Isso são as obras da carne, elas controlam você, as suas emoções controlam você. E não é o Espírito Santo. Porque, gente, Deus fala. Deus fala. Quantas pessoas que se envolveram enrascadas na vida, Deus falou antes. Deus falou, não faz isso. Ouviu a voz de Deus?
Não ouviu. Ouviu às vezes a voz do líder? Não ouviu. Ouviu às vezes a voz do pai e da mãe? Gente, o pai e mãe. Às vezes você fala, minha mãe nem crente é. Meu pai não sei o quê. Pai e mãe são instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida nessa área. Quantos de nós já não sofremos muito e a mãe chegou lá depois e falou, eu avisei que não ia dar bom isso aí, eu avisei que era B.O. para a sua vida, você não me ouve. E o pastor Lucinho até fala uma frase, ele fala assim, que às vezes até pais e mães que não são cristãos, Deus ele dá uma capacitação sobrenatural para os pais para ajudar os filhos nessa área. Às vezes até não é crente, mas Deus ele vai lá e dá uma capacitação para eles. E geralmente o que pai e mãe fala, geralmente acontece, geralmente, sobre relacionamento, tá, gente? Então, assim, se você tá querendo engatar num relacionamento, tá me mandando mensagem, a gente começou aquela fase do flerte, tal, então, ok, tá nessa fase do flerte, então vamos lá, vamos lembrar dos princípios, vamos lembrar aquilo que a gente já sabe, não é uma regra, não é uma fórmula mágica que todo mundo vai seguir. Por exemplo, eu e o Rafa, quando a gente começou a conversar e tudo mais, eu já tinha vindo de alguns relacionamentos, porque eu não era cristã, eu tinha me convertido acho que fazia 1 ano, né, que eu estava na igreja, 1 ano e meio, e eu já tinha tido alguns outros relacionamentos fora da igreja, e quando eu conheci o universo com Deus, eu falei assim, cara, eu não quero mais errar nessa área, porque eu já vim marcada de outros relacionamentos, eu já vim com bagagens, e eu era muito nova. Então eu falei assim, bom, eu não quero que aqui na igreja seja igual, eu quero que na igreja seja diferente. Então eu falei para ele, eu falei assim, vamos orar, vamos ficar um tempo em oração. Eu falei, quanto tempo? Não sei, a gente vai descobrir orando. Então, aí a gente conversou tudo, a gente chegou à conclusão que a gente ia orar 3 meses, deu 3 meses, né, mais ou menos o tempo que a gente ficou orando. E aí nesse meio tempo que a gente estava orando, a gente conversava, eu conhecia ele, a gente falava lá pelo MSN que eu falei. É uma regra isso para todo mundo? Não, isso não é que você vai fazer igual, você vai precisar ter um tempo de oração, não é. Mas quer dizer que, para mim, naquele momento, era o que eu precisava. Eu precisava de um tempo para saber se realmente as minhas ideias batiam com a dele, se era algo que valia a pena eu investir, porque eu não queria passar por vários relacionamentos de novo. Então, ok, ele veio conversar comigo, ele me pediu namoro, gente. Primeiro dia. Aqui, ó, chegou. Não, primeiro dia não. Não, assim, calma. Vou parecer um bobo emocionado aqui. Não, calma. É que assim, a gente conversava, mas até então ninguém falava que gostava de ninguém, né? Sim. Rafael claramente apaixonado, mas ninguém falava que gostava de ninguém. Eu devia ter trazido os e-mails para botar aqui. Ele quer essa graça, que ele não assume, gente. Delação premiada. Aí ele pegou e falou assim, eu precisava conversar com você. Falei, gelei. Falei, vai me dar uma bota. É óbvio, vai falar assim, olha que louca. E eu que estava emocionado, né? Eu falei assim, nossa, ele vai achar que eu tô confundindo as coisas. Que eu falei, meu Deus, nossa. Falei, porque quando a pessoa manda, preciso conversar, então, a gente pode se encontrar na igreja? Eu falei, meu Deus, é isso, gente. Falei, ele vai falar que eu tô confundindo, que é só amizade e tal. Fui assim, passando mal. Aí, quando ele chegou, ele, então, né, a gente tá conversando aí há bastante tempo, tal, não sei o quê. Quer namorar comigo? Eu, quê? Tipo, eu fui preparada pra bota e chegou lá, quer namorar comigo? Aí eu, não. Tomou um não. Falei, não quero. Tipo assim, tomei um susto e falei, não. Aí eu falei, aí expliquei pra ele essa situação, que eu já tinha tido outros relacionamentos e que na igreja eu queria que fosse diferente e tal. E aí propus para ele esse tempo de oração para a gente conversar, se conhecer mais e não sei o quê. Ele aceitou e beleza. E isso foi o que funcionou para nós. Que nem eu falei, não é uma fórmula mágica para ninguém. Não é que vocês vão precisar passar pela mesma coisa. Mas aí vale estabelecer os princípios, as etapas. Eu estou nessa fase do flerte. Tá, e agora? O que eu faço? Vou descobrir se essa pessoa ama a Deus. Gente, isso é o básico do básico do básico. Gente, descobrir se essa pessoa ama a Deus, se ela tem um relacionamento com Deus, como que é a vida dela, ela ora, ela tem alguma coisa. Entendeu? É você descobrir isso na pessoa. Por quê? É a sua fé junto com a dela. Fala, você quer falar? Não, pode terminar. Tá. É que depois tem uma pergunta que vai ser dentro desse assunto, seria legal até responder. E aí, é legal você saber se realmente as suas ideias batem. Eu lembro que no começo, a gente foi descobrir, por exemplo, o chamado ministerial. Às vezes você tem um chamado, sei lá, para ir para a Ásia.
e a pessoa tem certeza que o chamado dela é em São Paulo. Ô, galera, não dá, entendeu? Ásia, São Paulo, não rola, entendeu? Então, nessas conversas, nessa troca de ideia aí, que você descobre isso. Às vezes você... a gente está namorando há 3 anos, e aí, quando vai casar? Casar? Eu? Casar? Nem quero casar? Ué, você está fazendo o que junto? Eu quero ter 5 filhos. Filhos? Imagina. Nem gosta de criança? Nunca, nem imagino. Um ranho aqui, não, Deus o livre. Tem nem condição. Exatamente. Entendeu? Então, assim, viu a oportunidade ali batendo na porta? Se prepara, sabe? Raciocina um pouquinho, domina as suas emoções, que é difícil, ninguém está falando que é fácil. Não é fácil, não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Que nem eu falei, eu já estava emocionada aqui, fui lá pronta para a bota, por quê? Porque eu tinha certeza que a gente já ia namorar. Mas falei, me lasquei, entendeu? Confundi as coisas. Então, assim, é difícil você ter esse controle, não é fácil. Mas, às vezes, você pode conversar com a sua amiga, falar, amiga, conheci o gato, que estou olhando o vestido de noiva. A sua amiga, que em nome de Jesus precisa ser sábia. Né? Não você vai falar sabe qual é a amiga sábia e qual não é. Não vem, não. Você sabe. Verdade. Você sabe qual amiga ajuda você a fazer as coisas erradas e qual amiga vai falar coisa boa. Geralmente você vai procurar a que fala, nossa, amiga, esse vestido é lindo. Pode comprar, eu ajudo, eu perfeito. pago metade. Ao invés de pegar outra que fala assim, calma, você acabou de conhecer ele, né? Não é assim. Segura. Não é dessa forma. E, gente, parem para pensar, depois de servir a Jesus, que essa é a decisão mais importante da vida, com quem você vai casar é a segunda decisão mais importante da vida. Porque, mano, com quem você casa determina tudo na sua vida. Aonde você vai trabalhar, quem vão ser os seus amigos, o que você vai estudar, onde você vai viver, como você vai viver, que tipo de vida você vai levar todos os dias dentro da sua casa. Isso tudo é pautado por quem você decide casar. É isso. Uma decisão tão importante não pode ser feita na base da emoção. E aí, legal, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Quais as características de um homem de Deus? Gente, na fase do flerte, você começa a conversar com a pessoa, você tem que... A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Do que essa pessoa fala? Quais são os assuntos que você tem com essa pessoa? Do que ela está cheia para falar, para soltar para fora? Isso aí você descobre rapidinho, não precisa conversar muito não. Na verdade, antes de se aproximar para começar a namorar, já dá para saber se é um homem de Deus ou não. É que às vezes a gente dá uma ignorada, às vezes, mas dá para saber. Então, converse com a pessoa. Veja na igreja, se é uma pessoa da igreja, em que ministérios ela está envolvida, se ela se dá bem dentro do ministério, se ela é uma bênção dentro do ministério. É a pessoa que só dá BO para a igreja. Aí você quer namorar o BO, porque você gosta de curar pessoas. Desafios. Que chamado lindo de cura que você tem. Olha. Não, gente, olha, puxa, a pessoa só dá BO dentro da igreja. É sério que eu vou querer isso para mim? Acho que não, né? A pessoa tem problema em todo o connect que vai. Ninguém gosta da pessoa. Aí fala, é você que eu escolhi para mim. Vamos casar. Não, gente, calma, não é assim. Olha assim, olha em volta, veja com quem que a pessoa anda. Eu reparei isso muito na época, com quem que a Kátia andava, quem eram as amigas. Eu olhava assim e falava, legal, bacana. Tudo isso você consegue observar, ok? Não vai dar para observar isso com a língua dentro da boca da pessoa. Não vai. Você observa isso antes, beleza? Então, isso ajuda na hora de características para a pessoa para namorar. Quer falar alguma coisa? Não, mas... Não precisa, né? Dá uma chocada, né, gente? Por que homem ilude, amor? Homem ilude? Tem uma pergunta aqui. Por que homem ilude? Bom, eu tenho 2 respostas. Uma, porque pode ser que seja sem vergonha mesmo. Safado. Pode ser aquele que eu falei que tá mirando em 5. E aí, né, fazer o quê? O irmão... pura safadeza. O irmão precisa, né... Se converter, é isso. Obrigada. Querido, se você dá ideia em 5 meninas, você precisa se converter. Eu não consigo ter outro argumento para te dar. Porque Jesus faria isso? Sim ou não? Não. Então você precisa se converter, irmão. E, por outro lado, temos aquela que você fala assim, tá, mas como que ele te iludiu? Ele falou, a paz, irmã.
Ô, minha linda. Gente, Entendeu? tem gente que se ilude Então- muito fácil. Esses dias a gente ouviu uma história, meu Deus, a pessoa chegou, ai não, porque não sei o que, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Tá, mas vocês conversaram? Não, a gente sentou perto na igreja. Tipo, ele sentou do lado, do banco do lado. Aí fala, gente, mas ninguém te Nossa, iludiu que aí. perigoso. Não, porque vocês têm que falar pra gente sobre defraudação. Não, mas ninguém te defraudou. Você se defraudou-se a si mesma. Não culpa outra pessoa, pelo amor de Deus. A defraudação ocorre? Ocorre. Ocorre. Não ocorre. dessa forma. Não é de Deus. É zoado isso aí. É. Homem que faz isso tá vivendo a vida carnal. Mas tem menina também que não ajuda, que se defrauda qualquer coisa. Ai, é que ele me deu uma bala na igreja. Aí vai ver, é o menino que fica lá na porta dando bala pra todo mundo. Ô, filho, aí você não se ajuda, né? A função da pessoa na igreja é dar bala. Você não é especial. Não, você é especial. Oh, Deus. Tá difícil essa geração, viu? Não posso falar nada. Nesse caso, tá? A pessoa não deu especialmente pra você. E nesse caso da ilusão, eu acho que é legal assim. Por exemplo, você tá conversando com a pessoa, cara, tenta ali, sei lá, estipula um tempo, pega um feeling ali do que está acontecendo, para você ver realmente, será que essa pessoa não está me enganando? Será que essa pessoa está realmente interessada? Às vezes você fala assim, então tá, então vamos tomar um sorvete, vamos, sei lá, vamos no shopping. Então, é que agora, pode ser no shopping da Zona Sul? Tipo, a pessoa, sabe que quer te esconder, tá devendo? Você Sai fala, fora, sai fora. Peraí, o problema é que tem gente que Chuta quer... que é laço. Entendeu? Chuta que é laço. Não, eu vou mudar o irmão, a irmã não, vai melhorar. Não. E aí não vai. É a ilusão sua mesmo. É isso aí, chuta que é laço. O pessoal não pode ter vergonha de você, tá? Tem gente que tem vergonha do outro. Vamos sair, vamos. Não, mas escondido, para ninguém saber que a gente pode estar conversando. E aí, enfim, chuta que é laço. Isso daí é enganação para sua vida. Como saber se escolher a pessoa certa? Tem uma pergunta aqui. Eu acho que é uma construção, na verdade. Isso é muito... Não é algo assim, como que eu sei que é uma pessoa certa? Se ela foi isso. Não tem, é uma construção. Se você hoje está construindo algo legal com aquela pessoa. Se vocês estão caminhando para algum lugar. Relacionamento, gente, é sempre estar caminhando para algum lugar juntos. Eu e a Kátia, nós temos propósitos juntos. Nós sonhamos juntos. Eu sei dos sonhos dela, ela sabe dos meus sonhos. E a gente está nessa construção. Eu sei que eu escolhi a pessoa certa quando eu sei que ela está comigo no mesmo barco, que a gente está indo para o mesmo lugar, que a gente tem os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. Aquilo que me faz sofrer, às vezes faz a Kátia sofrer. Esses dias eu estava mal por algumas coisas e tal, e eu não falei para ela, e aí depois ela chegou, amor, mas por que isso aconteceu? Aí eu falei, ela, poxa, mas você poderia ter contado para mim, porque eu não sabia que você estava mal por isso. E aí a gente conversou, se ajudou, se resolveu, e estamos no mesmo barco, estamos na mesma jornada. Que nem a Kátia está gravidinha, de 4 meses. Coisa fofa. Nós estamos nessa jornada juntos. Meu Deus do céu, mó responsa. E essa é a nossa jornada. Nós decidimos juntos, nós conversamos antes, entendemos que era o melhor de Deus para a nossa vida, oramos por isso há muito tempo, temos estudado sobre isso, estudado sobre o assunto, comprei até curso de criação de filho, estudei e tal, não sei o quê. Por quê? Nós estamos na mesma jornada. E eu acho que essa certeza, muita gente pergunta assim, mas como que Deus vai confirmar para mim se essa é a pessoa que é para eu casar? Tipo assim, essa é a pessoa que Deus escolheu para mim. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Como eu sei que o Rafa a famosa confirmação. A pessoa de Deus para mim? Kátia, eu acho que nós dois, né, acreditamos muito nessa questão dos princípios. Eu não acredito que Deus preparou unicamente na minha vida o Rafael. Se o Rafael um dia tivesse me dado uma bota e falado assim, eu não quero você, eu não tenho você, eu ia ficar sozinha pro resto da vida, porque ele não quis, aí eu me lasquei. Era a pessoa que Deus tinha para mim, agora não tem mais, eu vou ficar solteira pro resto da vida. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que Deus, ele preparou a Bíblia para nós, nos deu princípios e a gente tem essa capacidade de escolher. Então, eu fiz o quê? Analisei os princípios que Deus me deu. Poxa, o Rafa é um cara de Deus, tem pontos ali que eu acho importante. Eu queria um careca, particular, queria. Aí falei, quero careca, gostei, entendeu?
Aí falei, Deus, baseado nos seus princípios, tá dentro. Posso partir para cá? Estou pronta para um relacionamento? O meu tempo de oração não era para saber se o Rafa era unicamente a pessoa que Deus preparou para mim, que se não fosse ele eu ia ficar sozinha pro resto da vida. Era mais assim, esse é o tempo? Nós estamos prontos para viver um relacionamento? Eu posso viver um relacionamento agora? E aí, ok. E aí Deus falou assim, bora lá, vamos lá. Então, eu acredito que isso entra também nessa questão. Até o momento que quando a gente começou a namorar, a gente já, por exemplo, escolheu a data do nosso casamento. A gente falou assim, então tá, a gente vai namorar para casar? Vamos, então tá, quando que a gente vai casar? Daqui 3 anos? Pode ser? Ok, daqui 3 anos. É isso. Essa é a data, está escolhida. A gente tem 3 anos, então, que a gente vai conhecer, vai namorar, vai conhecer as nossas famílias, vai trocar essa ideia e vamos focar num casamento. É isso. E aí, eu já tinha essa certeza, quando eu comecei a namorar com ele, de que realmente era isso que eu queria para mim. É lógico, no meio do caminho, a gente podia ter acontecido alguma coisa, se o Rafa, né, sei lá, ambos, né, aconteceu alguma coisa, mudou a rota. Mas, assim, eu não tinha essa dúvida se ele era a pessoa para eu casar ou não. Se eu tivesse essa dúvida, eu não tinha nem começado a namorar. E, entendeu? gente, cuidado com a frase Deus falou que essa é a pessoa. Cuidado com isso aí, gente. Porque, olha, eu tinha um amigo meu, o Juninho. Eu posso falar dele porque ele é meu amigo. Ele era lá da Bíblica. Aí, na época lá, o Juninho era o solteiro cobiçado da igreja. Menino bonito, líder da escola bíblica, assim, charmoso, tranquilo. Ele era, assim, o garoto sensação lá do Ministério de Jovens da época. E aí, na época, eu lembro de ter conversado com umas 3, 4 pessoas que falaram que Deus falou que ela ia casar com o Juninho. Mas eu falei com 4 pessoas. E o Juninho não casou com nenhuma das 4. O Juninho casou com a outra pessoa que Deus não falou nada para ela. E aí você fala, o que aconteceu? O que Deus está falando as coisas para as pessoas que as pessoas estão entendendo errado? Deus falou alguma coisa, gente? Sim ou não? Deus não falou nada. Mas aí a gente confunde as emoções com Deus, com o que Deus falou. Eu ouvi a voz de Deus, Deus me mandou namorar com essa pessoa, aí passa 1 mês, 2 meses. Não, Deus me mandou terminar com essa pessoa. Gente, eu já ouvi isso, assim, olha, se eu pudesse pegar uma caixa, pessoas que me falaram que mandou namorar, depois mandou terminar, assim, dava para encher essa igreja aqui, com tanta gente que eu já ouvi essa história. E aí, quando você confronta a pessoa, você fala assim, mas não foi Deus que mandou você namorar? Não, acho que aquela hora eu não ouvi direito. Aí agora ouviu direito, agora tá ouvindo. E, gente, colocar Deus no meio das nossas tretas, tá? É muito sério. A Bíblia fala lá em Jeremias que ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando Deus não está falando nada. Dificilmente Deus vai falar assim, olha minha serva, eis que te coloca um servo, fulano, tal. Dificilmente. É muito mais uma construção, na maioria dos casos. Eu não vou falar aqui para vocês que não vai acontecer, tá? Eu não tenho essa autoridade espiritual para falar, não, Deus não vai fazer dessa forma. Às vezes Deus pode fazer, mas na maioria dos casos não é assim. E aí você se frustra, porque você criou uma expectativa de que era o menino de Deus para você, e o menino casou com outra pessoa. Então, cuidado com isso aí. Isso é muito sério. E às vezes é até uma desculpa que as pessoas usam para, quando erram, falar assim, então, mas é porque a culpa não foi minha, foi de Deus. Não foi eu que escolhi errado, não foi eu que olhei para a pessoa e não vi as características, não fui eu que escolhi errado, foi Deus que falou para eu terminar agora. Entendeu? Então, assim, a culpa acaba que você não tem essa maturidade de, não, eu quero escolher essa pessoa. Eu estudei os seus princípios, eu conheci essa pessoa, é isso que eu quero, então eu vou tomar minha decisão. Não, é mais fácil falar que Deus falou, porque se tiver errado, a culpa não é minha. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Cuidado, então, gente. Isso também envolve essa maturidade cristã, de que você se converteu, você presta um culto racional a Deus. Então, a sua vida ali cristã também é racional. Então, você aprende, você entende esses princípios e você tem essa capacidade também de escolher. Se você errar, assume seus BO. Você errou, é isso aí. E não culpe a Deus pelos seus erros. Não culpe a Deus pelas suas burrices, pelos seus erros. Não culpe a Deus, a culpa não é de Deus. Deus era o mais interessado em fazer com que você não sofresse. Deus é o mais interessado nisso.
Deus não fica feliz com o sofrimento dos seus filhos, não fica. Gente, a Bíblia é um manual de vida para que a gente não sofra. As escolhas que a Bíblia nos dá é para evitar o nosso sofrimento. Quando a gente desobedece, a Bíblia sempre fala isso a todo momento. Eu coloco diante de vocês à disposição uma escolha, vida e morte. Escolha a vida que vai dar certo. Mas a escolha, a decisão é sua. Não culpe a Deus por isso, pelas suas decisões. Beleza? E aí eu vou responder uma perguntinha aqui e aí a gente vai para o último tópico. O que fazer quando a garota que estou conhecendo come muito? Alimente-a. Oxi. Dá comida para ela, é isso. Tá com dúvida? Gente, quando a gente começou a namorar, a Kátia comia mais que eu. Vocês acreditam nisso? Comia, viu? Meu Japonês? Deus, a menina era braba. Rafael já, ai não, Nossa, amor, não tô tava parando aguentando e ela já mais. tava lá ainda. 2 temaki, por favor. Não, e eu lembro que antes de namorar, eu tinha criado aquela expectativa. Mano, legal namorar, porque aí eu vou no Mac com a menina, eu vou comer meu lanche inteiro e metade do dela. A Kátia pedia Big Taste e comia inteiro. A menina não brinca de comer. Aí agora ela tá grávida, ela não aguenta, né, amor? E aí eu como metade do lanche dela. Ontem a gente pediu hambúrguer, comi metade do hambúrguer da Kátia. Oh, Deus é bom, viu? Aleluia. Bom, e último tópico. Gente, coloque Deus em primeiro lugar. Sempre. Deus tem que ser prioridade das áreas das nossas vidas. Deus ele tem que ser prioridade no seu relacionamento com a família. Deus tem que ser prioridade no seu relacionamento, no seu local de trabalho, naquilo que você faz. Que faculdade você vai estudar? Sabia que Deus tem que ser prioridade aí? E Deus tem que ser a prioridade antes de namorar. Quando você decidir namorar alguém, saiba que você não vai entrar num relacionamento só com a pessoa com quem você vai se casar. Você vai também entrar num relacionamento com Deus. Então, priorize Deus, tá? Se em algum momento tiver que escolher entre a pessoa e Deus, eu acho que a gente não tem que ter dúvida nenhuma dessa decisão. Se em algum momento ficar difícil manter os dois, decida ter Deus na sua vida. Deus é prioridade da nossa vida. Prioridade. Isso a gente não pode abrir mão. A gente até colocou alguns textos que vocês conhecem. Salmos 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor, entregar as suas decisões ao Senhor, colocar diante dele aquilo que você quer fazer da sua vida, inclusive o caminho do relacionamento, inclusive o caminho do namoro, do flerte. Tudo isso entregue ao Senhor. A Bíblia também fala, honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de todos os seus rendimentos. A Bíblia está falando sobre isso, sobre dinheiro. Honre a Deus com a primícia do seu dinheiro. Imagine só o que Deus não pensa sobre o seu relacionamento. Se com o dinheiro Deus quer que você honre com as primícias, com aquilo que for de melhor, imagina o melhor do seu relacionamento com alguém. Deus ele sempre quer o seu melhor. Inclusive na área de relacionamento. Então, antes de sair, de se apaixonar, de ficar, de beijar na boca, de sair de mão dada, antes de tudo isso, o que Deus pensa sobre isso? O que Deus acha disso? Deus está feliz com isso? São perguntas que nós precisamos fazer. Deus é a minha prioridade. Eu vivo a minha vida para agradar a Deus e não as pessoas nessa terra. E aí lá em Mateus 6,33 é o versículo que todos nós sempre conhecemos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, querido, por que às vezes, muitas vezes, nós vemos jovens sofrendo? Porque não priorizaram a Deus em determinado momento. E hoje eu vi uma pessoa que eu amo, conversou comigo, e uma pessoa que foi muito machucada, muito machucada. E aí foi assim, essa pessoa viveu anos da igreja, foi muito machucada dentro da igreja. E aí saiu da igreja, porque foi machucada na igreja. E aí passou anos no mundo. E aí depois essa pessoa chegou para mim e falou, falou para mim isso hoje. Eu achava, antes de me desviar, que as marcas da igreja, das pessoas da igreja, os problemas que eu tive na igreja, eram as piores marcas que eu poderia ter na minha vida. E eu não fazia ideia que as marcas do mundo são muito piores. As decepções que a gente sofre no mundo, os problemas que a gente sofre no mundo, os traumas, as crises, aquilo que o mundo nos gera de prejuízo é muito pior que um probleminha com o irmão da igreja, que às vezes a gente supervaloriza. E aí, gente, isso nos destrói. Nos destrói. Priorize Deus. Priorize Deus. Deus é o mais importante. Antes de se relacionar, Deus, o que o Senhor pensa disso?
Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero ter uma vida que te agrade, eu quero que o meu relacionamento te agrade, eu quero que a maneira como nós namoramos te agrade, eu quero que o Senhor faça parte. Será que Deus está em todos os momentos do seu namoro, se você namora? Deus está lá dentro do carro com você, quando você está com a sua namorada? Ou não, você já tirou Deus de fora, porque o que acontece ali é melhor Deus nem saber, porque fica feio o negócio. Então, priorize Deus. Olha, Deus, o que o Senhor quer de nós? Sabe, será que Deus não quer ouvir de você, de vocês, no caso, se vocês namoram? Olha, Deus, para onde o Senhor quer nos levar? Quais são os seus sonhos para as nossas vidas? O que o Senhor quer fazer de mim, da minha vida, da minha casa, da minha família? O que o Senhor quer fazer? Quais são os seus planos para a gente? Será que Deus não quer ouvir isso de você, gente? E aí, às vezes, tem gente que faz tudo no namoro, prepara tudo, pensa em tudo, detalhista, cuida de todos os aspectos, mas se esquece de Deus. E aí Deus está lá atrás, nem sabendo o que está acontecendo com a sua vida. E é triste, gente, porque infelizmente a gente vê pessoas sofrendo e não tem o que fazer. São decisões muito importantes. E até mesmo as marcas que talvez um relacionamento que você vai ter errado, você não sabe como isso pode afetar a sua vida, você não sabe como isso pode te machucar, talvez de uma forma que você não esperava. Então, assim, é que nem o Rafa falou, é Deus em primeiro lugar em todos os momentos. Se você está namorando e você viu ali, ainda tem tempo, não acabou, entendeu? Se você viu ali, a gente estava aqui num caminho que não era legal, vamos mudar? Conversa com ele, conversa com ela, vamos mudar. Então, a partir de hoje, a gente não quer mais viver esse relacionamento que a gente tinha antes. A gente quer mudar. Daqui para frente, a gente quer fazer diferente. A pessoa topou com você? Bora. A pessoa falou assim, então, eu acho que eu não consigo. Cara, fala, então, tchau e benção. Foi muito bom estar com você, mas eu prefiro escolher a Deus. As marcas, é o que a gente falou. Um casamento que você possa ter ali errado, um casamento que pode acabar com a sua vida e você nem imagina. Você achou, não, é um namoro inofensivo, é um namoro aqui e tal, e não sei o quê. E você nem sabe lá na frente como aquilo pode destruir você. Porque a gente sabe, o relacionamento depois de um tempo que você está casada, é a sua vida, tudo gira em torno do Rafa, da nossa vida. Então, se agora, do nada, ele some, por exemplo, sei lá, a gente não está mais junto, eu tenho que readequar toda a minha vida, tudo, é tudo junto, é tudo nosso, é tudo... Então, assim, e isso deixa marcas que tem pessoas que não superam, né? Tem pessoas que terminam aí um relacionamento e até hoje não estão bem, até hoje carregam essa marca, porque é difícil, entendeu? Não é algo que a gente vai falar assim, olha, agora num passe de mágica toda a dor desapareceu. Não é, entendeu? Então, assim, você pode evitar, se você está aqui, você está solteiro, você está ouvindo isso, você ainda pode evitar tudo isso que a gente está falando. Se você está namorando, você também pode evitar tudo isso que a gente está falando. Você pode ver que etapa que você está, você pode conversar com sua namorada, você pode fazer outras escolhas. Ainda tem tempo. Agora, casou, meu lindo? Casou. Lascou-se. Sim. Entendeu? Então, e lá na frente, talvez você olhe para trás e você fale, putz, eu teria feito diferente. Mas aí passou. Aí já foi, aí já perdeu o que tinha que perder, já viveu o que não era para ter vivido, talvez, as marcas já ficaram. Então, assim, tudo isso é para que realmente vocês vivam o melhor de Deus nessa terra, construindo a vida com uma pessoa ou não, com a sua solteirice aí, mas para viver o melhor de Deus em todas as fases da sua vida. Amém? E, gente, tem pessoas aqui hoje, talvez que a sua oração vai ser, sabe lá o final da oração que Jesus nos ensina? E livrai-nos do mal. Tem gente que precisa orar isso mais vezes. Deus, me livra do mal. Me livra, Deus. Me livra de decepções. Me livra daquele idiota que vai estragar com a minha vida. Me livra. Eu não preciso passar por isso. Me livra disso, Deus. Me livra. Me livra das pessoas erradas. Se for alguém que não é do teu agrado, que vai fazer mal para a minha vida, Deus, arranca. Sabe, é que às vezes a gente não tem coragem de fazer essa oração. Mas se a gente faz, gente, Deus arranca. Mano, Deus é muito bom em arrancar. Tem uma coisa que Deus é bom em fazer, é arrancar. Ele tira. Só que precisa nós primeiro ter coragem para falar isso para Deus.
Deus, ó, se não for fazer bem para mim, se for me destruir, se for fazer mal para a minha vida, para as minhas emoções, para o meu relacionamento com o Senhor, pode botar a mão. Gente, fala isso para Deus. Tem gente aqui que está até com medo de orar isso. Fala isso para Deus, porque Deus bota a mão e Deus tira. Deus tira de um jeito que você não vai nem ouvir falar da pessoa. E é isso. Nós temos que orar isso para Deus. Deus, livra-nos do mal. Porque tem muita gente hoje em dia que a pior área da vida delas, aquilo que o diabo mais brinca com elas, mais destrói confiança, identidade, tudo. O diabo mais destrói é na área dos relacionamentos. E Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para você. Então, a nossa oração hoje, para quem é solteiro, Deus, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, livra-nos da decepção, da tragédia, da maldade, livra-nos disso aí. Para quem está namorando aí e planeja casar e tudo mais, Deus nos capacita a viver uma vida a dois, nos capacite a viver um tipo de amor que nós não tínhamos antes. Gente, antes quando eu era solteiro, eu não conseguia ter o mesmo nível de amor que eu tenho pela Kátia hoje, não conseguia. Eu sou caçula de 2 irmãs, 7 anos mais novo. Eu era muito mimado, eu só pensava em mim, as coisas eram todas para mim, eu era assim. Quando eu comecei a namorar a Kátia, eu descobri um amor que eu nunca tinha vivido antes. Eu amo ela de uma forma como eu nunca amei ninguém. E daqui a pouco nós vamos amar um bebezinho aqui de uma forma como nós nunca amamos ninguém também. É assim a vida. Nós estamos dispostos a descobrir isso juntos. Mas tudo isso é uma capacitação de Deus. Amém? Boa. Abaixe suas cabeças aí, nós vamos orar.